5章の13節から16節です。Bom dia a todos, mais uma vez. 改めて皆さんおはようございます。 Hoje é dia de eleição, 本日は選挙の日です。 mas é o dia do Senhor. でも、それ以上に主の日ですね。 Hoje nós vamos começar uma nova série de reflexões 今日から新しいシリーズを始めたいと思います。 Sou cristão. E agora? クリスチャンです。どうしますか？ E até mesmo que não é cristão, é bom fazer essa pergunta. クリスチャンでない方もこういう質問をするべきです。 E cada uma dessas reflexões, a partir de hoje, vai ser baseada numa parábola que Jesus contou. そしてこのシリーズはイエス様が語られた、例え話を、話します。 Esse ano vai acontecer o censo. Pessoas já foram contratadas, já estão, acho que vocês já estão indo às casas já fazer a contagem das pessoas. 今年は人口調査というのが行われます。 E no último censo, que foi em 2010, dado muito interessante apareceu no censo. そして2010年に行われた人口調査では、一つ面白いことが分かりました。 Mais de 80% da população brasileira se declara cristã. このブラジル人の中で 86% 以上の方が自分はクリスチャンだと言っているのです。 Sabe o que significa isso? それがどういう意味か知りますか？ Que cada 10 brasileiros, não existe 8 brasileiros e meio, tá? Então 9 brasileiros dizem eu sou cristão, se identifica como cristão. とにかく10人のうち9人がクリスチャンだというふうに言っているのです。 É muita gente. それは本当に多い数です。 86,8%, quase 87% dos brasileiros ou das pessoas entrevistadas se declaram cristãs. とにかく 約 87% の人たちが自分たちはクリスチャンだと言ったのです。 E quando a gente vê esse número, a gente precisa fazer pelo menos duas perguntas. で、こういう数を見ますと私たちは2つの質問をするべきです。 O que significa ser cristão? クリスチャンであるというのはどういう意味でしょうか？ Quem é que define o que é ser cristão? また、クリスチャンであるというのは誰が決めるのでしょうか？ Em tempos que as pessoas dizem eu me sinto assim, portanto eu sou assim, a gente precisa fazer essas perguntas. ですから、私はそう感じるという時代では私たちはこの2つの質問をするべきです。 Ser cristão é seguir uma religião, uma tradição religiosa. クリスチャンであるということはただ宗教的なものをするだけでしょうか？ É só isso. それだけでしょうか？ E a segunda pergunta, quem define o que é ser cristão? また2番目に誰がクリスチャンであるかということを決めますか？ É o padre? それは神父さん É で o しょうか？ pastor? 牧師でしょう É a か？ igreja com placa? それとも教会でしょうか？ Ou a própria pessoa? それともその人自身でしょうか？ Quem define o que é ser cristão? 誰がそれを決めつけるのでしょうか？ O texto de hoje, Jesus estava falando ao público que estava ali além dos discípulos, de uma multidão. Ele diz, vocês são sal e luz. イエス様は、そこに来た群衆や弟子たちに言われました。あなたたちは地の塩、世の光ですと。 E quem estava ali ouvindo Jesus? それを聞いていた人たちは誰でしょうか？ Era o povo que se chamava povo de Deus. それは自分が神の民だという人たちでした。 Era o povo que tinha os profetas. そこには預言者がいました。 Era o povo que tinha as promessas. その民は約束を持っていました。 Era o povo que tinha a sua história. Deus agindo. また、そこには歴史があり、その歴史の中には神様が大きい技をなさっていたのです。 Mas nem todos eram do povo de Deus. でも、みんなが神の民だということではなかったのです。 Hoje poderia trazer para os nossos dias, nem todos eram cristãos. De fato. ですから、今の時代で言えばみんなクリスチャンではなかったのです。 Jesus disse aos seus ouvintes, そしてイエス・キリストは聞いている人たちに言われました。 vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. あなたたちは地の塩です。世界の光です。 E o sal e a luz têm algo em comum. で、塩と光には似ていることがあります。 Que onde eles estão, dá para perceber a diferença. そこ
にあるとその違いがわかります。 A comida sem sal e a comida com sal. 塩がある食べ物と塩がない食べ物、 O lugar escuro e o lugar com luz. また明るいところ、光があるところ、暗いところと光があるところでした。 Jesus diz: vocês são o sal da terra. ですからイエス・キリストは言われます。あなたたちは地の塩です。 Se o sal perder o sabor, para que ele serve? もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう。 Vocês são a luz do mundo. あなた方は世界の光です。 Não dá para esconder uma cidade construída no alto do monte. 山の上にある町は隠れることができません。 O que Jesus quis dizer com isso? イエス・キリストは何を言いたかったのでしょうか。 Por que Jesus usou essas expressões para identificar quem era parte do reino dele, ou para nós hoje, quem era cristão, quem é cristão ou não? Por que ele usou essas duas figuras, o sal e a luz? ですからとにかくなぜイエス・キリストはクリスチャンである人たちは地の塩、世界の光というふうに言ったのでしょうか。 Se você procurar outras pregações na internet, você vai ver inúmeras aplicações desses dois elementos aqui. もし皆様がインターネットとか見たら多くの説教がこの地を塩、世界の光について語っています。 Mas eu quero usar dois textos do Antigo Testamento para mostrar o que é sal e o que é ser luz. O que é ser sal e ser luz. 皆様に旧約聖書の箇所を通して2つの箇所を通して何が地の塩、世界の光であるということを皆様に言いたいのです。 O primeiro exemplo está em 2 Reis, capítulo 5. 1番目の例は、第2列王記の5章に書いてあります。 Alguém que foi sal. それは地の塩だった Que a 人です。 presença dela fez diferença, a ação dela fez diferença. その人がいたことで、その人の態度で違いをもたらしました。 E especificamente nesse texto, ser sal, ou para nós hoje, ser cristão, significa fazer o que a maioria não faria. ですから私たちクリスチャンとして地の塩となり、またクリスチャンであるということは大体の人がしないことをするということです。 O texto diz, capítulo 5 de 2 Reis, versos 1 a 3. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, o comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. 第二列王記の5章の1節から3節、アラムの王の将軍ナーマンはその諸君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士であったが雷病にかかっていた。 E o exemplo de ser sal vem no versículo seguinte. この地の塩の模範となるというのはこの次の節に書いてあります。 Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. 2節、アラムはかつて略奪に出たとき、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、 A Bíblia chama apenas de menina, ここではただ若い娘というふうに書いてあります。 anônima, 名前がありません。 frágil, 弱いものです。 mas ela foi sal. でも彼女は地の塩となりました。 Ela fez o que a maioria não faria. 彼女は大体の人たちがしないことをされまし Era た。 uma prática comum naquela época, um povo invadir outra terra e levar, quando venciam, levavam pessoas como espólio de guerra. その当時、ある国が他の国に略奪したときには、その地から多くの人たちを奴隷として連れてきてたのです。 Para servirem como escravos. O japonês já adiantou aqui. E é interessante que a forma como a Bíblia descreve chama menina, não mulher, não idosa, mas menina. で、ここではっきりと書いているのは、これは若い娘ということでした。それは女性でもなく、年を取った人でもなく。 Para caracterizar de que ela não havia entrado ainda na fase da menstruação, que era uma criança ainda.
ですから、とにかくまだ思春期に入っていないような子供でした。E essa menina que a Bíblia não dá nome, ela tinha todas as razões para viver amargurada. そしてこの名前のない娘はもういろんな理由で思って本当にもう何て言うんですかね、苦い人生を生きる理由がありました。Porque a sua infância foi interrompida. 彼女の少年なんていうのですか、幼い時の頃が取られました。Ela foi levada para longe da sua casa. 自分の家から遠く連れて行かれました。 Foi feita escrava. また奴隷とされました。 Ela poderia pensar, そして彼女は考えることができたでしょう。 sabendo que o marido da mulher que era dona dela adoeceu. そして彼女の、主人である、奥さんのご主人さんが病気でありました。 Ela poderia pensar, bem feito, Deus está castigando. そして彼女がすぐに考えられることは、ああ、それはその人のせいですよ。神様が罰を与えているの Deus está だ。 fazendo justiça. 神様が義を行っているのだ。 Agora você vai sentir o que eu estou sentindo. 私が感じたことをあなたが感じるでしょうと、そういう復讐的な言葉。 Será que ela fez isso? 彼女はそういうことをしたのでしょうか。 Razão ela tinha de sobra, 理由はいっぱいありました。 mas não foi o que ela fez. でも彼女はそうしませんでした。 Ela escolheu abençoar. 彼女は祝福することを選びました。 Mas como assim? É injusto. でもそれは不義です。 E o que ela sofreu? 彼女が苦しんだことは E ど o う que なり ela ますか。 estava sofrendo ainda? 今苦しんでいることはどうなるのでしょうか。 Ela escolheu fazer o que a maioria não faria. 彼女は大体がしないことを選びました。 O texto nos diz que quando ela soube que ele estava doente, ela falou isso. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. その、第二列王記の5章の3節、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょう。 Os mais céticos talvez pensariam assim: ela está fazendo para ver se alivia para o lado dela. 何人かは、この言葉を言っているのは彼女がもっと楽な人生を生きるためじゃないかと思います。 Mas não havia garantia de que ela, indicando uma solução para a doença do seu senhor, ela ia ser livre. でも確かにご主人の病気を治すような可能性があったとしても、彼女が自由になれる保証は一切なかったのです。 Ela fez o que é da natureza daquele que conhece a Deus fazer. 彼女は神様を知っているような方が取る態度を取りました。 Ela fez o que a maioria não faria. 大体の人がしないことをしました。 E essa é uma verdade que o apóstolo Paulo fala aos cristãos em Roma, que estavam também debaixo do domínio do império. そのことを、使徒パウロはこのローマ帝国の下にいる人たちに言われました。 Ele diz assim: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome dele de comer, se estiver com sede dele de beber, ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. それはローマ人への手紙の12章の18節から書いてあります。すみません、17節から書いてあります。ローマ人の手紙の12章の17節、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善意を持って悪に打ち勝ちなさい。O cristão, de verdade, ele é salvo. Ele faz o que a maioria não faria. 誠のクリスチャンは本当に地の塩です。大体の人がしないことをします。Porque não tem a ver o que acontece à minha volta. それは私の周りに何が起こるかは関係なく、 Tem a ver com o que acontece aqui dentro. でも私のうちに何が起こっているか。 Ela não se viu como vítima. 彼女は自分がかわいそうなものだというふうには見ませんでした。そういう目で見てもよかったのかもしれません。 Mas ela entendeu a oportunidade de abençoar alguém que precisa. でもそこで誰かを祝福する機会を本当にその機会を使いました。 Porque ela entendeu que era papel dela sendo o povo de Deus. Uma criança sendo o povo de Deus. その子供は神の民のものでありましたが、その責任をはっきりと分かっていました。 Revelar quem Deus era. 神様が誰であるか。 Ela devolveu a ofensa com perdão. 彼女はそういう、傷つけられたことを祝福と返しまし Ela た。 devolveu a maldade com bondade. 悪を善で返しまし A た。 crueldade com doçura. また、そういう残酷さを、甘さで返したの A です。 rejeição com acolhimento. そして自分がのけ者にされたことを受け入れる形で変えました。 A injustiça com graça. そして不義を、恵みと変えたのです。 O cristão, ele é diferente e precisa ser diferente. クリスチャンは違う方で違う人でなければいけません。 Não porque ele segue uma religião, それはただ一つの宗教に従っているからではなく、 mas ele é diferente porque segue a Jesus. それはイエス・キリストに従っているから違うのです。 Porque ele entendeu que assim como o outro não merecia, ele também não merecia o perdão de Deus. 自分は神様の許しを得る資格がないということを相手もあるということを知っていまし Ele é た。 diferente porque ele deseja o que de Jesus deseja. なぜ違うかと言いますと、イエス・キリストが願っていることを願っているから Ele é です。 diferente porque ele ama o que Jesus ama. 違うのはイエス・キリストが愛しているものを愛しているからです。 Talvez se ela tivesse nascido na época de Jesus, もし彼女がイエス・キリストの当時に生まれていたら、 ela teria recebido aquelas palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, versos 3 a 9, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças. 多分彼女はイエス・キリストが言われたこの、幸いなものという言葉を多分いただいていたでしょう。 Felizes os pobres de espírito, pois o reino do céu lhes pertence. 心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。 Felizes os que choram, pois serão consolados. 悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。 Felizes os humildes, pois herdarão a terra. 柔和な者は幸いです。その人は地を相続するからです。 Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. 義に植え乾いている者は幸いです。その人は満ち足りるからです。 Felizes são os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. 憐れみ深い者は幸いです。その人は憐れみを受けるからです。 Ela teria dito sim, é verdade. 確かに彼女は、はい、そうですと言ったでしょ Não sei qual foi a reação daqueles que estavam ali ouvindo tudo isso. う。その言葉を聞いていた人たちがどういう反応をしたかは分かりません。 Ser cristão significa fazer o que a maioria se nega a fazer. とにかくクリスチャンであるっていうことは、大体の人がしないことをするのです。 Porque no seu coração habita uma só coisa: その私たちの心には一つのことだけがあるから。 agradar a Deus. それは神様を喜ばせ Se るこ move と。 por isso. そのために動きます。 A segunda figura que Jesus usou para falar daqueles que pertencem ao seu povo é ser luz. そして2つ目にイエス・キリストが使った、イメージでいうのは光です。 E quem é luz faz o que não faz o que muitos ou a maioria faz. 光である人たちも大体の人たちがしないことをします。 E o nosso segundo exemplo está no livro de Daniel. 2つ目の例でいうのはダニエル書に書いてあります。 Esses 4 personagens foram luz no meio em que eles estavam. この4人の登場人物は彼らがいたところで光となりました。 Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. ダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤ。 E a semelhança daquela menina que foi levada para longe de sua casa, eles também foram levados para longe de casa. 彼たちもその娘と同じように自分たちの家から、自分たちの国から遠く連れて行かれま Foram した。 levados ali da Palestina até a Babilônia. イスラエルからバビロンへ連れて行かれました。 Uma terra onde costumes e práticas religiosas eram totalmente opostas ao do povo de Israel. その国の、習慣と文化は自分たちの国イスラエルとは全然違うのでした。 Daniel e seus amigos foram pressionados a se encaixar naquela cultura, a aceitar as coisas como estavam sendo oferecidas a eles. ダニエルとその友達はその文化に合わせなさいというふうに言われました。 Foram pressionados, そういうプレッシャーがありました。 muitas vezes ao custo das próprias vidas. そして自分の命に関わるほどに。 Outros que foram com eles, não foram só eles, mas outros jovens também foram levados. Talvez pudesse pensar, mas que mal tem fazer uma vezinha só? 他の若者たちも一緒に連れて行かれましたが、他の人たちは、いや、それを一回しても何も大したことがないと思いました。 Ou irem mais longe. É uma diferença de ponto de vista. それ以上に、それは見方が違うのですというふうに言ってたの Não, かもしれ Deus ません。 sabe que por que eu estou fazendo. Eu estou fazendo por fora, mas o meu coração pertence ao Senhor. いや、神様は私がなぜしているかよく知っているのですと思い違っていたのです。 Outros talvez tiveram medo de sofrer retaliação, serem maltratados. 後の人たちは多分その罰を受けるのが怖くて、その文化に合わせました。 E até mortos, porque afinal de contas eles eram meros serviçais. そしてひどい場合は殺される羽目になってたのです。 Mas a história de Daniel e seus amigos nos mostra que eles sabiam quem eles eram. でもダニエルとその友達は彼らは自分たちが誰であるかをよく知っていたのです。 Que eles podiam e não podiam fazer. そして自分たちが何をするべきか、何をしてはいけないか、 Tomar atitudes. そして態度を取りました。 Em primeiro lugar, decidiu não se contaminar. まず一番最初に彼らは身を汚さないことを決めました。 Decidiu. 決めたので Não す。 foi pressionado. プレッシャーにかかったのではなく、 Foi algo pensado e agido voluntariamente. それはよく考えて自分たちで取った決断です。 Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. ダニエル書の一章の8節。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと眼下の長に願った。 Para Daniel, comer aquela comida significava estar impossibilitado de adorar a Deus. 彼にとってその食べ物を食べるというのは神様を礼拝することができないという同じことでした。 Em segundo lugar, aqui os 4 amigos eles decidiram não ceder à pressão. そして2つ目に彼らが決めたのはプレッシャーに落ちないことです。 Numa pressão que poderia levá-los à morte. そのプレッシャー Esse と era いう o のが preço de desobedecer. 死にも至らしたのです。 Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que o rei carregou da província da Babilônia, eles eram responsáveis por administração, não lhe dão atenção ao rei. Foi o que chegou aos ouvidos do rei. Recusam-se a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. ダニエル書の3章の12節。ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人、シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視して、あなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。 Eles também foram humildes, mas foram firmes na sua convicção. 彼らは、確かにしっかりとしていたけど、本当に、この心を下げていたのです。 Se fomos lançados na fornalha ardente, porque essa era a punição para desobedecer a ordem do rei, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei
levantou. また、ダニエル書の3章の17節と18節。もしそうなれば、私たちの使える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかし、もしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。E por último, entre outros que a gente poderia citar, eles não negaram a fé. Daniel não negou a fé. そして最後に、彼らは信仰を無視しなかったのです。 Porque uma outra ordem foi posta もう一つの命令が砕かれました。 das pessoas que não gostavam de Daniel disseram: dê ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e se escondeu? Fez cara que não viu nada? Não. E como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. そこで、ダニエル書の6章の10節に書いてあります。ダニエルはその文章の署名がされたことを知って自分の家に帰った。ごめんなさい。9節から、そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。Puxa, pastor, precisa ser tão radical assim? 先生、こんなに、厳しくしないといけないのでしょうか。 Eles foram. 彼らはそうでした。 Poderia ter custado a vida deles? Poderia. 彼らがそのために命を囚われたかもしれません。 Eu nunca fui jogado numa cova de leão. 私はそのライオンの蔵に入れられたことはありません。 E com fogo só queimei o dedo. そして、火ではもうやけどしたのは指をやけどしたくらいです。 Talvez não façam isso com a gente hoje. Talvez. 多分 Mas 今日私たちにそうすることはそういうことはされないんでしょ o う。 custo pode ser outro. でも他に私たちが損することがあるかもしれ A ません。 perda do emprego, 仕事がなくなるかもしれま perder せん。 amizades, また友情をなくすかもしれませ perder ん。 posições que por muito tempo vem lutando para alcançar. 長年戦っていた地位をなくすことがあるかもしれません。 Sim, eles precisavam ser firmes. 確かに彼らはしっかりとしなければいけなかったのです。 No meio de corrupção, no meio de inveja, de tanta maldade naquele reino que está vivendo, eles foram luz. そういう悪の中で彼らは本当に光となりました。 Eles não fizeram porque todo mundo estava fazendo. 彼らがしたのはみんながしているからしたのではありません。 Eles não se dobraram à conveniência da situação. そしてその状況に自分たちもそれに、従ったわけではありません。 Se cedemos hoje, vai ter que ceder amanhã. 今日ちょっと許したら、その次の日ももっと許さなければい E けま depois せ de ん。 amanhã mais um pouco. そしてその次はもう少し、 E depois mais um pouco. そしてもう少し、 E aí quando perceber já está tão distante de onde deveria estar. そして気づいた時にはもう本当に神様から遠ざかっているのです。 Escravizado. 奴隷となってしまっているのです。 E depois destruído pelo pecado. そして、罪によってもう本当に潰されているのです。 Não vou mentir para vocês. もう嘘をつくことはできませ É ん。 possível que sim, 確か haja に、 danos. そういう死に至ることはないかもしれませんけど、いろんな悪いことが起こるかもしれません。 Mas o cristão não pode amenizar a verdade bíblica. でも、それだからといってクリスチャンは真実を軽んじてはいけません。 Porque tem medo de ser rejeitado, tem medo de sofrer penalidade. そして誰かに嫌な目で見られるという恐れを持ってはいけません。罰を受けるという恐れを持ってはいけません。 O cristão de verdade não negocia princípios e valores. 誠のクリスチャンはそういう価値観を絶対に離さないのです。 Não relativiza afirmações que Deus deixou na sua palavra. また神様が言われた真実を曲げません。 Não tem a ver com a geração, com a época.
それは今の世代だというそういうふうではありません。 A verdade dita por Deus é sempre verdade. 神様が言われた真実はいつでも真実なので O す。 cristão ele é luz nas trevas. クリスチャンは本当に闇の中で光なので Ele す。 faz o que a maioria prefere nem ver. 多くの人たちが、したくないことをします。 O cristão escolhe agradar a Deus. クリスチャンは神様を喜ばせることを選びます。 Ainda que isso signifique contrariar pessoas ou sistemas. それがどれだけ多くの人たちに反対したとしても、 Pessoas se agradam de nós por um tempo. 多くの人たちは私たちを見て、一時喜びます。 Mas logo vai impor exigências para que continue agradando. でも、もっと相手を喜ばせなさいとそういうプレッシャーをかけます。 Quer testar a amizade? 友情を試したいのでしょうか。 Diga não. そうしたら、いいえと言ってください。 Porque o amigo ele vai respeitar. 本当の友達はそれを受け入れます。 Pessoas são assim. Nós somos assim. 私たちはそうであります。 Mas algo muito importante para ser dito aqui. で、ここでとても大切なことを言うべきです。 Para que você não pense que crente é um fanático, um xiita. A gente precisa entender algo. Convicção não é sinônimo de rebeldia. Não é a mesma coisa. ちょっと待ってくださいね。皆さんがクリスチャンがそういうね、何も横も見ずにまっすぐ歩いてみるという人じゃないということが分かるためには、確信を持つっていうのは反抗することとは違います。 O rebelde ele é fiel só a si mesmo. 反抗する者は自分だけに素直なので Ele す。 desobedece por desobedecer. もう反抗する者は従いたくないから従わないの É で ele quem determina o padrão do que é aceitável ou não. す。自 Certo 分 ou errado. が何が正しいか何が間違っているかを決めるのです。 Ele sempre procura pessoas que pensam como ele. そしていつも同じように考えている人を求めます。 O cristão convicto, ele é humilde, で mas も é fiel a Cristo. 確信を持っている人は本当に心を低くして神様だけを信じているので Seu す。 padrão moral é o que Deus diga. また神様が言われた真実を生きるのです。 Daniel e seus amigos foram firmes, ダニエルとその友達はしっかりとしました。 mas com muita humildade. でも心を低くして、 Eles não estavam enfrentando o rei. その王様と面と向かって戦っていたわけでは Eles あり não ま se せん。 viam no direito de desobedecer ao rei porque eles tinham outra ordem. 他の命令があったからといってそういう大胆に王に反抗していたというわけではありません。 Eles sabiam que eles tinham o dever de honrar a Deus. É diferente. 彼らが知っていたのはまず第一に神様に誉れを与えるべきだということでした。 Eles foram firmes, 彼らはしっかりとしました。 mas debaixo de oração e dependência de Deus, porque sozinhos eles não têm essa força. でも確かに神様に頼って神様に祈りながら Eles estavam na Babilônia, mas eles entendiam, nós não somos da Babilônia. 彼らはバビロンにいましたが自分たちはバビロンのものではないということをそういう確信を持っていました。 Eles estavam cercados de idolatria, 彼らの周りには偶像礼拝でいっぱいでした。 de facilidades, もう簡単なことがいっぱいでした。 mas estava claro no coração e na mente deles. でも彼らの心にははっきりとありまし Nós た。 não pertencemos à Babilônia. 私たちはバビロンのものではありません。 Como cristão também, 私たちもクリスチャンとし ele て vive nesse mundo caído, この落ちている汚れた世の中に生きていますが no meio da competição cruel no trabalho, 仕事の中での勝負の中で no meio das comparações lá na escola sobre o cabelo que tem, a roupa que veste. 学校の中で比べられる中で Mas o cristão não é deste mundo, não pertence a ele. でもクリスチャンはこの世のものではありません。 A gente não sabe o governo que vai ser eleito agora, 今日選挙で誰が選ばれるか私たちは知りません。 mas o povo de Deus deve honra. でも私たちは神の民として誉れを持つべきです。 Não é por eles merecerem ou não, não é essa a questão. それはその人たちがそういう権利があるかどうかという関係なく、 Mas a papel do cristão, que é cidadão, sujeitar essa autoridade. でも私たちはクリスチャンとして神の子としてそういう立てられた地位に従え、
それ、上に立っている人に従うべきです。 Qual é o limite? どこが限界でしょうか？ O limite é até que ele não exija que a gente tenha que desobedecer a Deus para obedecê-lo. それは、その人に従うには神様に反対するっていうところまでです。 Porque no dia que isso acontecer, e há de acontecer agora ou lá na frente, nós como cristãos temos o dever de honrar a Deus. それはいつか、それはいつかある日なのですが、私たちはそういう時はいつでもまず最初に私たちは神様を従うことを決めなければい Não け é ま o せん。 direito de desobedecer, それは、その従わない権利ではありません。 mas a tarefa de obedecer a Deus. でも結局最後には神様に従う責任で Algumas す。 vezes Deus vai nos conduzir a situações que a gente não gostaria de estar. 確かに時には私たちが生きたくない状況を生きるかもしれ Com ません。 pessoas que a gente não gostaria de estar. 痛くない人たちといるのかもしれま Numa せ equipe ん。 de trabalho, numa sala de aula. それは仕事場でも学校でもそうです。 Entenda isso como as trevas onde você pode e deve brilhar como luz. でもそこは闇であり、あなたは光であるべきということを覚えてくだ Você さい。 não pertence à Babilônia. 皆様はバビロンのものではありません。 E uma última coisa, 最後に、 quero passar para vocês um vídeo. 一つのビデオを皆様に見せたいのです。 De uma pessoa que na nossa época, contemporâneo, foi sal e luz. 私たちの今の時代で本当に血となり塩となり光となったの Ele です。 entendeu o seu papel, 自分の役割をしっかりと分かりまし se た。 agarrou às verdades bíblicas. そしてこの聖書の真実につかみましたをしっかりと思っていました。 E fez diferença. そして違いをもたらしました。 Você acabou seu disfarce agora. Não poderá contrabandear mais. Isso é o que você pensa. Oh! Eu me apressei na minha conclusão, não é? Sim. Na sua primeira viagem, você chegou até a fronteira. Foi aí quando você orou e disse: Deus permita que aqueles guardas fiquem cegos. É Isso isso? é o que nós chamamos de oração do contrabandista. Senhor Jesus, quando estiveste na terra, fizeste olhos cegos enxergarem. Agora, eu rogo, faça olhos que vêm ficarem cegos. Mas precisa fazer isso agora. E se ele não fizer na hora, então já era. Eu não conseguiria enganar um guarda da fronteira. Imagina a cena. Eu chego lá, estaciono meu carro e desço para mostrar meus documentos. Em algumas situações, os guardas faziam a busca por 4 horas. 2 guardas na frente do carro, 2 atrás, 2 embaixo e 2 simplesmente parados observando as minhas expressões faciais, para ver se eu estava ficando nervoso. O que você faria? E eles não acharam as Bíblias em todo esse tempo? Não, eu nunca perdi uma Bíblia em 20 anos. Então Deus falou comigo através de sua palavra. Esteja atento. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Então eu entendi que precisava ir até os cristãos. Eu não tinha ideia de como chegar lá. Nesta cidade onde estava, tudo ok. Mas, e depois? Sem dinheiro, sem contatos, sem idiomas. Mas algo estava ardendo no meu coração. E eu disse, sim, Senhor. Mas como? Eu acho que nós, ocidentais, estou fazendo uma confissão. Somos uns covardes. Nós precisamos nos tornar pessoas corajosas, de caráter e com convicções firmes. E não ter preciosismo com nossas próprias vidas.
Nós decidimos seguir em frente em obediência a Deus. E era uma ação muito ousada e muito grande para acontecer em uma única noite. Inclusive, a revista Times publicou que esse foi o projeto mais ousado já visto em missões. E eu estou muito feliz por ter feito parte disso. Nós conseguimos. E só conseguimos em nome de Jesus. Claro que é perigoso, mas é muito mais perigoso se nós não fizermos. Não diga, se cuide, diga, corra riscos. Irmão André. Agora que eu estou envelhecendo, mais e mais pessoas me perguntam: André, o que você quer escrito na sua lápide? Eu tenho algumas opções. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Outra seria: ele fez o que não poderia. Ou, como o túmulo de Oswald Chambers, que eu visitei em um cemitério no Egito. Oswald Chambers, um discípulo de Jesus Cristo. Isso daria glória para Deus, um discípulo de Jesus Cristo. Que vida, que exemplo de vida, de coragem, de obediência a Deus. 本当にこの素晴らしい人生ですね。勇気の人生です。 Ele faleceu no último dia 27 de setembro agora. 彼はこの最近27日に亡くなられました。 Ele foi sal e luz. 彼は本当に地の塩、世界の光でした。 E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. そして私たちがするべき質問です。 Que tipo, que qualidade de pessoa diante de Deus nós temos? 私たちは神様の前でどういう人間でしょうか。 As pessoas ao seu redor sabem que você é cristão? 皆様の周りにいる人たちはあなたがクリスチャンであることを知っていますか？ Sabem? 知っていますか？ Você é um cristão 007. それとも誰にも知られていないのでしょうか？ Cristão ninja, que ninguém sabe que você está lá. 誰も皆様がクリスチャンじゃないということを知らないのでしょうか？ Se eu falar e agir correspondendo ao que Jesus faria, そして私が言っていること、私の行動はイエス・キリストと似たような行動、言葉でしょうか？ lembre da história da menina, Daniel e seus amigos. その娘とダニエルのと友達とのお話を思い出してくださ Ele い。 tinha todas as razões para se revoltar, 彼は本当に彼らを反抗する理由はいっぱいありました。 mas não fizeram. でもそうしませんでした。 E o último desafio: disponha-se a ser sal e luz. そして最後には皆様も本当に地の塩、世界の光となりまし De ょ um う。 passo na direção do Senhor. 神様のイエス様の近くへもっと近づきましょう。 Normalmente, quem mais resiste é a pessoa que mais sabe o que Deus está pedindo. 本当にそれを、すぐに受け入れない人というのは神様がそうしてほしいということを知っている人たちです。 Disponha-se aí,
as palavras do missionário do irmão André. ですから本当に神様のために生きましょ Sem pressa para voltar. う。帰ることを急がないで Vamos orar. お祈りしましょう。 Pai, muito obrigado. 主よ、本当に感謝します。 Obrigado porque o Senhor, ao longo da história, tem revelado o teu coração e o coração do teu povo através da história, por homens e mulheres, crianças e idosos. 歴史を通してまたいろんな人たちを通して神様は神様の愛を表してくださっています。 Não queremos ser cristãos que respondem no sexto IBGE, sou cristão, mas não vive como tal. 私たちは人口調査で自分はクリスチャンだと言ってるけど生きていないクリスチャンを生きている人たちにはなりたくありません。 Queremos ser corajosos, 本当に勇気を持ちたいの queremos です。 ser desprendidos, そして全てを手放したいので queremos す。 ser generosos, また、豊富な人になりたいのです。 sabendo que o que nós fazemos neste mundo limitado e que encerrará, 私たちがこの世はいつか過ぎ去ることをこの過ぎ去る世の中で私たちは今生きているのです。 vai durar para toda a eternidade. でも私たちがしていることは永遠に残るのです。 Oramos, Pai, clamando que o Senhor nos encha do Senhor, para que possamos ir além do lugar onde nós estamos. 私たちが今いる場所からそれ以上に行けますようにと主よ導いてください。助けてください。 Em nome de Cristo, oramos. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。